Quem tem acompanhado esta série de conversas sobre aves já sabe que eu, em 1989, andei a fazer um Interrail pela Europa que me levou primeiro à Suécia, depois à Dinamarca, depois ao Luxemburgo e agora mudamos novamente de país e vamos até à Áustria. E foi na Áustria que eu vi mais uma nova espécie que ainda não tinha visto, o colhereiro. Por que raio é que eu tive que ir à Áustria para ver pela primeira vez um colhereiro? É isso que vamos tentar esmiuçar um bocadinho na conversa de hoje. Duas boas-vindas a todos os nossos ouvintes e, claro, ao meu amigo Zé Sousa. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, tu referiste que quem não tem acompanhado as nossas conversas e informaste isso tudo, ou quem tem, e quem não tem acompanhado as nossas conversas, pode entreter-se a procurar mais, porque esta já é 214, portanto, há lá mais 213, dependendo da E eu, altura. e eu, e eu já disse mais do que uma vez que queremos chegar pelo menos às 300. Portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido. Ainda temos de trabalhar um bocado, sim. Pois é, Gonçalo, Plateleia leucórdia, não é? Portanto, Leucoródia, nome sim. científico meio estranho, já haveremos de o discutir também, mas antes vamos começar precisamente por aquilo que referiste, que é como é que é uma ave que nós conseguimos ver nos tempos que correm com relativa facilidade, pelo menos aqui pelos estuários e não só nas zonas úmidas do nosso país, e no entanto tu tiveste que ir lá tão longe para ver esta espécie. O que é que aconteceu? Ora bem, eu vou tentar contextualizar isto. Como é que eu vou parar à Áustria depois de ter estado na Suécia, na Dinamarca e no Luxemburgo? Eu estava a fazer um Interrail e não tinha outra forma de me deslocar a não ser de comboio. E, portanto, eu já tinha arranjado um livro que era o Where to Watch Birds in Europe, ou pelo menos já tinha visto, já tinha obtido esse livro emprestado e já tinha feito algumas notas e tinha descoberto que na Áustria havia um local que supostamente era muito interessante para ver aves, que é o Lago de Neusiedl. Neusiedl ao pé de uma cidadezinha chamada Neusiedl am See, que quer dizer Neusiedl à beira do lago. Fica a leste de Viena, junto à fronteira com a Hungria. E é um lago muito interessante, porque é um lago extenso, mas pouco profundo. Normalmente esses sítios são bons para ver aves aquáticas. E como havia comboio até lá, eu não fiz mais nada e então resolvi explorar esse sítio, que era um sítio engraçado, numa zona muito plana, porque essa zona da Áustria, do leste da Áustria, é uma zona de planície, já assim com características de estepe que se estende pela Hungria, portanto, muito diferente da Áustria Ocidental, que é uma zona de montanhas. Aquilo é uma zona plana, até me lembro que eu e o meu amigo João Cruz alugámos umas bicicletas e andámos ali a pedalar, ali perto do lago. Aquilo era plano, era fácil de pedalar, e eu sempre de binóculos em punha à procura das aves, e é então aí que eu dou pela primeira vez com um colhereiro. Porquê na Áustria? Porque não havia praticamente colhereiros em Portugal nessa altura. Ainda recentemente falámos da rola turca. A rola turca foi uma espécie que eu fui buscar, passa a expressão, pela primeira vez à Dinamarca, porque também não era uma espécie que houvesse em Portugal, praticamente não havia. E com o colhereiro acontece uma situação algo semelhante, que era quase não havia em Portugal, já lá vamos a isso, mas de então para cá, de 1989 para cá, tiveram uma espetacular expansão em Portugal e noutros países e de espécie rara passou a hoje a uma espécie bastante comum no nosso país. Portanto, é essa a razão para eu não ter visto nenhum colhereiro em Portugal durante os meus primeiros 2 anos de observação no nosso país. Mas com a rola houve uma expansão, não é? A rola foi colonizando novos territórios. O colhereiro é a mesma situação, ou seja, também foi uma Não, é expansão. completamente diferente. O que aconteceu com o colhereiro, tanto quanto se sabe, é que no século, enfim, 16, 17, talvez 18, tinha uma distribuição muito ampla na Europa, eh, embora descontínuo, porque isto é uma espécie que depende das zonas úmidas, portanto a distribuição teria descontinuidades, mas pensa-se que terá diminuído muito desde tempos históricos e que essa diminuição continuou durante o século XX. Até mais ou menos 1970 ou assim, que é quando se dá ali uma inversão. O que acontece é que os fatores que terão contribuído para esse declínio serão a drenagem de zonas úmidas, que é um problema que afetou vários países europeus até
Eu diria até aos anos 70, que é quando aparece a Convenção de Ramsar, que pretende pôr um travão na destruição das zonas úmidas. Até lá houve imensa drenagem de zonas úmidas, a poluição e até a perseguição humana, porque houve uma altura em que se perseguia quase tudo o que era ave e, portanto, provavelmente nem os colhereiros escapavam. E, portanto, houve uma diminuição muito acentuada e quando chegamos à década de 60, portanto, estamos a falar há cerca de 60 anos, a população da Europa Ocidental estava reduzida a duas pequenas populações. Uma nos Países Baixos, Holanda, que continuaram a ser durante muitos anos o principal núcleo de reprodução da espécie, e a outra aqui ao lado, em Espanha, mais concretamente no sudoeste da Andaluzia, na zona do Parque Nacional de Doñana, que está nas marismas do rio Guadalquivir. Portanto, essa era a situação nos anos 70, e a partir daí começa a haver uma espetacular expansão, portanto há uma recuperação neste caso, não, ao contrário do que aconteceu com a rola turca, porque a rola turca colonizou a Europa. Só para termos uma noção da dimensão, no caso da população dos Países Baixos, em 1968 só havia 150 casais, mas na década de 1980 já chegávamos aos 2.000 casais, portanto, mais do que decuplicou, e colonizou uma série de outros países onde a espécie já tinha desaparecido, como é o caso de Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e até chegou a Marrocos. Isto na Europa Ocidental. Depois também havia algumas populações no leste que também se expandiram. Portanto, resumindo, houve um declínio histórico desde tempos muito antigos, não sabemos muito bem qual seria a situação há 200 ou 300 anos, houve um declínio histórico que continuou durante o século XX, chega-se a um ponto mínimo, talvez nas décadas de 60 ou 70, e nessa altura dá-se uma inversão. Eu penso que a conservação das zonas úmidas, como referi, terá contribuído bastante para isso, e a proteção das aves selvagens, e então a espécie começou a expandir-se e ao fim de algumas décadas passou a ser uma visão frequente no nosso país. E a restrição ao uso de certos pesticidas também deve ter sido um dos contributos, não é? Porque esta ave acho que também É padecia parte da provável, restrição dos embora hábitos. neste caso, como eles se alimentam mais em zonas úmidas, eu creio que eles eram mais vulneráveis era à poluição. Poluição que podia não ser só por pesticidas, porque há outro tipo de contaminantes também, mas muitas zonas úmidas que estiveram no passado fortemente poluídas também foram descontaminadas. Portanto, entre despoluição, proteção das zonas úmidas, proteção das aves, eu acho que, e proteção das colónias também, porque estas aves são coloniais, eu acho que isso terá contribuído para a recuperação em toda a Europa e atualmente a situação do colhereiro a nível europeu é bastante favorável. Em Portugal, temos população nidificante. Em Portugal temos população nidificante e já tivemos no passado. Embora, como eu disse, as informações do passado são sempre muito escassas, mas os dados disponíveis sugerem que o colhereiro nidificava no nosso país desde um passado já remoto. As primeiras referências, por exemplo, são do século XVII. São feitas pelo Diogo Fernandes Ferreira, em 1616, que ele menciona a nidificação na zona de Almeirim, portanto ali no Ribatejo, podia ser uma zona que na altura estava alagada. Mais recentemente, no século XX, temos também alguns autores, por exemplo, Luís Gonzaga do Nascimento, que escreveu sobre a Serra da Rábida e sobre outros locais aí da zona de Setúbal, pois o Nascimento afirmava que os colhereiros se reproduziam no estuário do Sado em caniçais. Na década de 60, um autor espanhol, que foi o professor Francisco Bernis, diz que ele poderia nidificar ocasionalmente junto à Golgã. Junto à Golgã provavelmente seria no Paulo do Boquilobo. Portanto, há diversas referências, umas mais antigas, outras menos antigas. O que se sabe é que a partir do início da década de 70 eles desapareceram como nidificantes e praticamente desapareceram como invernantes também. Quando eu comecei a ver aves em 87, eu não se via colhereiros cá, nem 87 nem 88. E durante o primeiro Atlas de Nidificantes, que é feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, aquilo que é hoje o ICNF, que foi entre 1978 e 1984, a espécie não foi detectada. Portanto, há ali um período de ausência, talvez de uns 20 anos. E o regresso dos colhereiros a nidificar dá-se em 1988, quando 4 casais nidificaram no Paúl do Boquilobo, portanto, outra vez perto da Golgã, com sucesso.
E eu até creio ter lido alguns que estes colhereiros que começaram a nidificar no Boquilobo, se não foi no primeiro ano, foi no segundo ou no terceiro, tinham a nível holandesa. Portanto, houve aves que vieram da Holanda e vieram cá invernar e depois ficaram para se reproduzir. Atualmente Portanto, já temos mais também. locais de reprodução, não é? Sim, Portanto, entretanto apareceram mais locais, porque depois, em 1990, houve um caso de nidificação esporádico no açude da Murta, que fica junto ao estuário do Sado, mas do lado sul, perto da Comporta, e depois, na década de 90, começa a haver nidificação em Peão, este até é longe de água, que é um sítio ali perto de Alcáçovas, não muito longe de Évora. Em 93 começam a nidificar na Ria Formosa e alguns anos depois no Paulo de Muge, que fica perto de Benavente. E, portanto, quando chegamos a 1996, a população nacional já ia com 43 casais. E, entretanto, continuaram a expandir-se. Quando chegamos a 2002, já íamos com cerca de 100 casais. E depois isto vai sempre crescendo, aparecem novos locais no Ribatejo, no Alentejo, no Algarve, agora até já estão na beira litoral, e segundo os dados mais recentes do terceiro Atlas, que está online no site da Lista Vermelha, a população nacional é de 698 casais, portanto quase 700. Nada mal para uma espécie que só voltou a reproduzir-se a partir de 1988. e com tendência para continuar a crescer, aparentemente. Uh, não sei, José, eu gostava de dizer que sim, mas há aqui um senão. Há aqui um senão e eu, para explicar este senão, vou passar diretamente, antes que tu perguntes, para a questão da conservação, da conservação. Eu não sei se tu verificaste ao consultar o estatuto, que em Portugal está pouco preocupante, mas em Espanha está vulnerável. Exato. Ora, Espanha, como eu referi há pouco, era uma das duas únicas populações que subsistiam nos anos 60 e 70. E quase toda a população de Espanha, mais de metade, estava, e penso que continua, ou durante muito tempo estava, agora não sei se ainda está, mas durante muito tempo estava em Doñana, precisamente. Em certos anos, a população de Doñana representava qualquer coisa como 60% da população nacional de Espanha. E ali ao lado também, nas marismas do Odiel, que fica perto do Elva, também era um local importante. Ora, o que tem acontecido é que a população de Doñana, portanto a mais importante de Espanha, tem vindo a diminuir a um ritmo alarmante. E a situação de Doñana, todo o Parque Nacional neste momento é preocupante, em parte devido às secas que têm ocorrido, em parte também devido à sobreexploração dos aquíferos por causa da agricultura intensiva que se está a praticar na periferia do parque. A realidade é que a população de Doñana, que em 2011, 2010, 2011 contava com 2.000 casais, veio por aí abaixo e em 2022 só contava com 94. E, portanto, é certo que houve alguns anos secos pelo meio, mas independentemente de anos mais secos e mais úmidos, tem havido uma tendência de declínio. As condições de reprodução têm-se degradado em Doñana para muitas aves aquáticas. É claro que agora estes dois últimos invernos foram um bocadinho mais úmidos, pode haver ali alguma recuperação, mas atendendo ao facto de que a população mais importante da espécie em Espanha, que é em Doñana, ter estado a declinar de forma severa, eles colocaram a espécie na categoria de vulnerável porque não tem havido um aumento de novas colónias noutros sítios do país que compensem esse declínio. É esse o motivo de estar vulnerável em Espanha. E, portanto, eu não tenho a certeza se está a haver uma transferência de aves de Espanha para Portugal. Não tenho dados sobre isso. É possível que sim, porque às vezes as aves, quando deixam de ter condições para se reproduzir num sítio, vão à procura de outros territórios e Doñana fica a menos de 100 km de Portugal, portanto é perfeitamente possível. Agora, não tenho a certeza se, apesar de agora a cifra mais recente estar nos 700 casais, se estes 700 refletem uma tendência continuada de subida ou se atinge um patamar. Porquê? Porque eu acho que não há monitorizações regulares em Portugal. Não há contagem. Em Doñana, por exemplo, eles fazem contagem todos os anos. Em Portugal, creio que isso não acontece. Portanto, não tenho, daí eu estar a dizer, não tenho a certeza se continua a aumentar ou não. É possível que sim, mas temos que esperar por mais dados. Seja como for, nós também temos a população que vem cá invernar, Exatamente, e sim. vê-se com muita frequência aves anilhadas com anilhas de cores. Eu, pelo menos, quando andei a observar, é muito frequente quando vejo assim um bando de colhereiros, haver vários
que estão anilhados. Sabes mais ou menos a proveniência deles? Como é que... Sim, sim, porque eu também eu já fiz muitas observações de aves anilhadas, sobretudo quando morava no Algarve. Eu no Algarve tive a oportunidade de fazer muitas observações de aves anilhadas e concretamente no caso dos colhereiros registrei muitas dezenas e desses que eu encontrei havia dois países principais de origem. Um era da Holanda, portanto dos Países Baixos, esse era talvez aquele o país de onde eu registrei maior número de indivíduos anilhados, o que não surpreende porque continua a ser um país extremamente importante para a espécie. Não tenho a certeza se atualmente há mais na Holanda ou se há mais em Espanha. Deve estar ela por ela ali nos 2.000 ou 3.000 casais, qualquer coisa assim. Mas há muitos da Holanda que são migradores e vêm até cá. No caso de Espanha, observei também muitos vindos precisamente das zonas de colónias muito próximas da nossa fronteira, quer nas marismas do Odiel ao pé do Elva, quer numa colónia perto da Ayamonte. A Ayamonte fica logo ali em frente à Vila Real de Santo António. Portanto, havia ali movimentos de âmbito local entre os colhereiros andaluzes e as zonas úmidas do Algarve. Portanto, observei vários vinhos de Espanha, bastantes vinhos dos Países Baixos, alguns até já com uma longevidade considerável, porque cheguei a observar colhereiros anilhados em 2003, por exemplo, portanto, alguns que atingiram idades próximas dos 20 anos, e creio que há registros de aves que viveram até mais tempo do que isso. E depois, em menor número, registrei alguns provenientes de França e três anilhados na Dinamarca. Portanto, estes foram os casos que eu registrei. Penso que há colhereiros de outras origens, porque eles também nidificam na Alemanha, nidificam em pequeno número no Reino Unido, penso que pontualmente na Bélgica, portanto, mas as principais origens são estas que eu referi. Nós recebemos, de facto, muitos colhereiros invernantes e, já agora, convém acrescentar, tal como eu já referi, para as limícolas, às vezes há espécies que nós pensamos, quer dizer, que aparecem no inverno e nós dizemos que são invernantes, mas a verdade é que também há muitos migradores de passagem, tal como acontece com as limícolas, que vão, na verdade, invernar em África. Ou seja, eles continuam para a África Ocidental e vão invernar numa zona úmida muito importante, que tu provavelmente já ouviste falar, que é o Banco de Argan. O Banco de Argan fica na Mauritânia, é uma zona de lodos entre marés que é extremamente rica em recursos alimentares e extremamente vasta. Eu já li qualquer coisa como vai lá invernar 1 milhão de aves no total, de diferentes espécies, sobretudo limícolas, mas não só, e que será talvez o sítio onde se reúne a maior concentração de colhereiros do mundo, é no Banco de Argan durante o período de invernada. Portanto, aparentemente é um local importante e possivelmente muitos dos que cá passam no outono têm como destino a África Ocidental. Mas, obviamente, também ficam cá muitos para invernar. Portanto, nós ainda temos umas centenas de colhereiros no inverno. Portanto, é um misto Também de há, invernantes, migradores de passagem e aves reprodutoras. também há, pelo menos a julgar pelos mapas que se veem, por exemplo, no Birds of the World, uma área muito significativa na Ásia, que eventualmente eu julgo que migrem ali mais para a zona sul da China e para a Índia e coisas do género, não é? A julgar pelo mapa. Sim, o mapa do Birds of the World mostra na Europa uma distribuição muito discreta, portanto, muito descontínua, com vários pontinhos, quer nos países que eu já referi da Europa Ocidental, quer também no leste, porque eu há pouco não falei, mas no leste há vários países que também são importantes para a espécie, nomeadamente a Hungria, e creio que também a vizinha Áustria, onde eu vi a espécie pela primeira vez, a Hungria, a Roménia, são países importantes para a espécie. E depois, quando continuas para leste, quando chegas ao Cáucaso, aquilo depois aparece-te uma mancha contínua que vai até ao nordeste da China. Embora eu acho que essa distribuição é uma aproximação, porque a distribuição deles também tem que ser descontínua, porque eu não acredito que no meio da estepe Os asiática habitats, exatamente, os haja habitats habitat, também claro. são descontínuos, não é? Não, Portanto, claro, haverá zonas úmidas nessa mancha, mas a distribuição não será uma mancha contínua. Eles aí são apresentados como sendo estivais e devem ir invernar depois ao subcontinente indiano e ao sul da China, principalmente. Portanto, ou seja, há alguns que ficam a invernar no Mediterrâneo, há outros que invernam para latitudes tropicais, tanto na Ásia como em África.
Apesar de na Índia haver ali umas manchas de supostamente de aves residentes, não é? Não Sim, sei. é capaz de haver populações residentes aí também, sim, na Índia, inclusive no Sri Lanka, e no Golfo Pérsico. Portanto, eles têm uma distribuição descontínua, mas bastante vasta. Pois eu quando vi esta distribuição fiquei a pensar, será que isto é o mesmo caso da rola? Elas vieram dali, já que ali a mancha parece mais contínua, mas Não, também não. é desconfortável. O que acontece é que nas distribuições de muitas espécies de aves, até porque estes mapas muitas vezes lá está, vieram aproveitados do Birds of Western Palearctic, não sei se foi o caso aqui. O que acontece é que, no caso da Europa, há muito mais informação sobre a distribuição e tu consegues mapear as Com mais detalhe, distribuições não é? com Claro. muito mais detalhe e consegues assinalar as descontinuidades. Quando vais para a Ásia Central, a informação é muito escassa e tu só consegues fazer aproximações. Por isso é que muitas vezes tens manchas grandes e contínuas na Ásia, sugerindo que a espécie tem uma área de distribuição por aquela zona toda que não é verdade. Ou seja, aquilo é uma aproximação e deve ser entendido como tal. Uhum. Esta espécie pertence a uma família com um nome, só de dizer, enrola a língua toda, não é? É Treschiornithidae. Treschiornithidae, que é a família que reúne as ibis e os colhereiros. Por falar em ibis, há outra ave que nós havemos de falar um dia destes, que é a ibis preta, que hoje também se vê abundantemente no estuário do Tejo, do Sado e noutros, mas que ainda não passou nestas conversas, porque é mais uma que na década de 80 não se via em Mas Portugal. essa é mais tipo rola, não é? Foi uma expansão. Não, também já ocorria no passado, acho eu. Exato. Mas Também. olha que eu essa só vi em 1993 e tive que ir ao Alcácer do Sal de propósito para conseguir ver uma, que andava lá a dormir num dormitório de Garças Boeiras. Portanto, essa, Agora vais-te 93, ficar, nós agora estamos em vais-te ficar 89, portanto, sentado a ver. a Agora vais-te Ibis Preta ainda vai demorar bastante tempo até aparecer nestas conversas, mas lá chegaremos, lá chegaremos. Mas sim, agora estão na vais-te mesma ficar sentado família. à janela a ver passar os bandos. Eh, Exato, sim, agora é diferente. É mais uma que se expandiu também a partir do sul de Espanha. Mas, portanto, Voltando as aqui à Ibis, questão da taxonomia, portanto, esta espécie, disseste tu, portanto, ibis e Ibis e colhereiros, colhereiros estão na mesma família. certo? Quanto a subespécies? Portanto, já agora só dizer, a família, portanto, o género Plataleia são 6 espécies, ok? 6 espécies a nível mundial, Mas em sendo que Portugal só há há, esta, não é? em Portugal só é esta, depois há o Plataleia regia, por exemplo, que é da Austrália, que é o colhereiro real, depois tens um em África, que é o colhereiro africano, que é o Plataleia alba, tens o Black-Faced Spoonbill, que é o Plataleia minor, também no leste da Ásia, tens o colhereiro de bico amarelo, que é o Plataleia flavipes, que é outra espécie australiana, e finalmente tens o colhereiro rosado, que é do continente americano, portanto, América do Norte, Central e do Sul. Portanto, na Europa, efetivamente, só temos o Plataleia leucoródia, que tem 3 subespécies, sendo que em toda a área de distribuição que nós falamos, desde a Europa até à China, Médio Oriente, Sri Lanka, Índia e por aí fora, e Marrocos, é a subespécie nominal. E depois há 2 subespécies com uma distribuição muito restrita. Uma no Banco da Argana, na Mauritânia, de que eu falei há pouco, que é a subespécie Plataleia leucoródia balzaci. Balzaci eu penso que será referente ao Jaime de Balzac, que foi um investigador, sim, professor Henri Jaime de Balzac, que era um zoólogo francês que estudou muito as aves dessa região do noroeste africano, que é uma subespécie pouco comum da Mauritânia, portanto, que é onde vão invernar os nossos colheiros, há lá uma população reprodutora, mas são para aí 700 indivíduos, não são muitos. E há outra que é a Archeri, que é do leste africano, portanto, do Mar Vermelho, principalmente no Sudão e na Somália. Mas esses países, como são países muito complicados de visitar, não se sabe muito sobre o estado atual dessas populações. Portanto, Este são nome, 2 subespécies de distribuição restrita e depois temos a subespécie nominal que vai desde Portugal até à China, basicamente. este nome Plataleia leucoródia ainda é o original do Linneu. É verdade, é o nome que o Linneu deu em 1758 e, curiosamente, aparece com a indicação da Suécia, onde a espécie hoje não ocorre. Portanto, o Linneu inicialmente disse que a localidade tipo era Europa. Repara que no início as localidades tipo eram definidas de uma forma um bocadinho vaga. Ele depois, em 1761, restringiu isto à Suécia. Eu não faço ideia, não consegui encontrar esta informação
se havia colhereiros na Suécia no século XVIII, mas provavelmente havia, porque eles diminuíram imenso na Europa, portanto não me surpreende que houvesse. Foi aí, terá sido aí que o Linneu observou a espécie. O plata-leia é um termo que, segundo o dicionário que está no Birds of the World, explica que é o nome latino para o colhereiro. Embora na Wikipédia, na página do colhereiro, na Wikipédia inglesa, diz que o nome genérico plata-leia, em latim, significa largo e, portanto, refere-se à forma característica do bico. Talvez o nome em latino parece uma colher de pau. é um bocado, sim, uma espátula, um bocado. Aliás, em espanhol o nome desta espécie é espátula também. O leucoródia vem do grego e como acontece com muitas palavras que vêm do grego, é uma palavra composta. É composto por leucos, que como nós sabemos significa branco, porque há muitas coisas que são leucocéfalos, leucopteros, leuco isto, leuco aquilo, portanto leucos quer dizer branco, e heródios quer dizer garça. Portanto, leucoródios quer dizer garça branca. E plataleia quer dizer colher, portanto é a garça branca da colher. Se quiseres traduzir à letra, é o que isto significa. Foi o nome que o Linneu lhe deu e é o nome que se mantém até hoje. Portanto, já falaste há pouco também do Estatuto de Conservação, e quando estavas Já. a falar do Estatuto de Conservação, eu lembrei-me que enquanto estava a preparar aqui a nossa conversa, que da situação em Inglaterra, que eles tinham, eu li qualquer coisa que eles também tinham praticamente desaparecido lá e que de repente voltaram a aparecer e para gáudio deles, não é? Criaram lá uma zona onde tem sido hábito mais ou menos eles nidificarem e aparentemente também com uma tendência crescente. Sim, porque eles recuperaram em muitos sítios e, portanto, aliás, se fores ver o mapa não sei se viste o mapa do EBBA, Vi. na, 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 na Wikipédia inglesa eles têm algumas notas sobre a situação no Reino Unido e diz que no Reino Unido que desapareceu como nidificante em 1668, portanto século XVII, mas que no século anterior era comum no sul da Inglaterra e no país de Gales e até ocorria na zona de Londres e que depois voltou a haver tentativas de reprodução em meados da década de 90. Portanto, eles diminuíram também a Inglaterra, tal como noutros países europeus, e na década de 90, quando já passou a tal inversão de que eu falei, que foi na década de 70, na década de 90, há as primeiras tentativas de reprodução na Inglaterra e que depois o primeiro caso com sucesso foi em 1998. E depois foram-se formando algumas colónias. Em 2018 já havia 28 casais nidificantes. O EBBA mostra-te que quando vais ver o mapa do EBBA1, de facto, na Europa Ocidental só ocorriam na Andaluzia, portanto em Doñana, e na Holanda. E havia algumas colónias no leste, principalmente na Hungria, que sempre foi um país bastante importante para a espécie. No segundo Atlas já se tinha expandido, tens muitas manchinhas azuis, portanto foi uma história bem Exato. sucedida nos últimos anos, esta recuperação do colhereiro a nível europeu e neste momento, para já, a espécie parece estar segura, embora, como eu disse, em Espanha eles mantiveram na categoria de vulnerável por causa da tendência negativa que tem afetado aquela que historicamente era a principal colónia da espécie nas marismas do Guadalquivir. Só uma curiosidade para terminarmos aqui a nossa conversa. Pelos vistos, esta espécie, volta e meia, também gosta de se alimentar durante a noite. Imagino que esteja um bocado também sujeito a marés e, à, e, à, e à situação da lua, etc. Não é? Mas volta e meia alimenta-se durante a noite e então aqui a indicação dos sites que consultei de que é normal depois, durante o dia, passarem o dia a dormir. Pode Provavelmente. ser, porque repara, as limícolas também se alimentam ao ciclo das marés, pelo menos aquelas que ocorrem em zonas estuarinas, e portanto eu acho que as aves que frequentam esses meios têm que se adaptar a ter hábitos parcialmente noturnos, porque se a maré não for favorável, podem ter que passar o dia todo sem comer. Não dá jeito. Exato. Pronto. E ficamos por aqui com esta conversa. Deixar só aqui uma nota de que no canal do Aves de Portugal.info, no canal do YouTube do portal Aves de Portugal.info, existe também disponível um webinário
sobre o colheiro europeu, foi o Hugo Ferreira. Foi o Hugo Ferreira, que é um investigador português que trabalha em França e que tem feito muito trabalho com esta espécie e que foi o nosso orador convidado para falar do colhereiro no nosso ciclo de webinários. Quem quiser saber mais pode consultar também esse webinário que está disponível. Gonçalo, muito Exato. obrigado. Obrigado, Zé. Voltaremos em breve para mais algumas espécies da Áustria. Até à próxima. Até à próxima.